Estamos iniciando nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. E ao longo desse período, nós vamos trazendo a compreensão espírita para todos os fatos gerados pelo homem. Tudo que o homem produz, cria, transmite, atualiza todas as ações humanas em todas as áreas em que ele é um agente social, o Espiritismo interpenetra. Daí a nossa ideia de mais tarde reformular esse curso sob o título Aplicações do Espiritismo, ou Espiritismo aplicado, que seria o melhor texto. O Espiritismo vai ser aplicado a todas as ações do homem, e não somente a um lado que ele ficou restrito, ficou preso, que é um lado estritamente religioso. Essa é uma das expressões dele e de compreensão. E nesse sentido, como nós estamos conduzindo, nós iniciamos nesses blocos o estudo do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação. E nesse livro, mosaico, nós atuamos dentro desse estudo do Espiritismo aplicado. Então estudamos aulas anteriores, primeiro a criação propriamente dita, à luz da física, química, da cosmologia atual, da astrofísica, seja o que for, mas à luz também do Espiritismo. O que o Espiritismo concebe como criação. Em seguida, estudamos a raça adâmica, aparecimento do homem na Terra, através dos relatos bíblicos e através dos estudos de diversas ciências que se propõem a investigar o aparecimento do homem, como a geologia, a paleontologia, a arqueologia, a própria genética e alguns estudos também ligados à bioquímica do homem. Fizemos esse estudo sobre o aparecimento da raça adâmica e depois fechamos esse aparecimento, mais uma vez, à luz da doutrina espírita, mostrando que a doutrina espírita ela estabelece que a raça adâmica nada mais foi que a migração de espíritos de um planeta mais evoluído para a Terra aqui e vieram para a Terra como degredados e exilados, trazendo seus conhecimentos mais avançados. Depois da raça adâmica, nós entramos na explicação do dilúvio e, mais uma vez, fizemos assim uma integração de diversas áreas, que do ponto de vista, o dilúvio pode ser visto como do ponto de vista geológico e pluviométrico, ou seja, hidrológico, o que caracteriza o dilúvio como uma manifestação de um grande tremor, de um grande abalo sísmico, levando essas águas para a região da Mesopotâmia e aí dando ideia de uma chuva de 40 dias seguidos. Vimos também no dilúvio os aspectos ligados à superstição e o mito, o que representa, e depois vimos finalmente o que o Espiritismo pensa do dilúvio, que tem uma característica de regeneração de uma nova geração que surge após a destruição daquela geração antiga que estava corrompida. Então, nós estamos crescendo em estudo, estamos crescendo em ensino, estamos entrando em coisas que jamais eu poderia ter pensado em entrar antes de iniciar esse trabalho. E hoje vamos estudar um outro item do livro A Gênese, que é a construção da Torre de Babel. Vamos lá. O conhecimento vulgar sobre a Torre de Babel aponta para uma confusão de seres, de seus construtores, na capacidade de se comunicarem para manter entendimento e compreensão. Quer dizer, é uma confusão no entendimento nas línguas, isso que marca a Torre de Babel no sentido comum. Tudo nasce pela confusão de línguas. Seus construtores foram compelidos por Deus a falarem línguas diferentes uma das outras. É essa a visão laica, uma visão comum de todos. Mas vamos ver o que significa a palavra Babel. Vamos ver a etimologia dela. Ela vem do hebraico, da palavra Balau. Balau em hebraico é confundir. A tradição bíblica associa o sinal da confusão, Balau, ao orgulho e à soberba do homem. Então, a tradição bíblica mostra que essa torre foi construída
por o homem se manifestar junto a Deus, levantando a torre até os céus. Isso seria uma manifestação de orgulho e de soberba. Nesse sentido, os estudiosos, dicionaristas, quer dizer, os homens que estudam os vocábulos, que é chamado tecnicamente de lexicógrafos, eles deram dois sentidos à palavra Babel. É uma confusão de vozes ou de línguas, ou uma algazarra, uma balbúrdia, um vozerio. Então, legalmente, Babel é sinônimo de confusão, balbúrdia, vozerio, desentendimento, de acordo com os lexicógrafos, e tem na sua etimologia a palavra Balal, que vem do hebraico, e que também diz o sentido da confusão. E legalmente, entre os que estão no estudo a Bíblia, nem conhecem, não são teólogos, a palavra Babel vai traçar esse estado de soberba e de orgulho do homem. Vamos ver a mensagem bíblica, a passagem bíblica sobre a Torre de Babel. Gênesis 11, 1.9. No início, fala-se tão somente de uma única língua, quer dizer, no início, os construtores falam uma única língua. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Gênesis 11.1.9. É escolhida a terra para se edificar a torre. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e ali habitaram. O início da construção da torre. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Então eles vão construindo os tijolos, pedras e betume para ligar os tijolos e as pedras. A pretensão dos construtores, qual era? Edificar torre que alcance o céu e assim ganhe fama por toda a terra. Então, era uma manifestação de orgulho. Eles queriam edificar a torre para ela subir até o céu e, com isso, serem conhecidos como os grandes construtores desse monumento, que era comparado a um homem que chegasse ao céu, independentemente de Deus. E esse homem ser conhecido como um grande herói, um grande fenômeno em toda a humanidade, que nada mais é que uma expressão de orgulho. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebres com o nosso nome. E aduziu outra pretensão, a de não perder identidade como povo. Por quê? Para que não sejamos espalhados pela terra. Eles queriam fincar ali a Torre de Babel, naquela região que eles escolheram, naquela planície, falando a mesma língua e tendo a mesma região territorial em que eles criariam o seu grupo, a sua, na época, nada mais que seria que uma tribo, o início de uma cidade. De forma que eles não fossem perder a identidade, espalhando-se pela terra através de uma diáspora. Mas Deus desce e observa a cidade da torre. Então desceu o Senhor para ver a cidade que eles estavam fazendo e a torre que os filhos do homem edificaram. Mas Deus não aceita a pretensão dos construtores, que é lavrada no orgulho, na soberba e no ideal supremacista sobre os outros povos, quer dizer, eles querem ser superiores aos outros povos. Aí Deus vai atuar sobre essa circunstância. Será a confusão das línguas. E o Senhor disse: Eis que o povo, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que desejarem falar. Vinde. Descemos e confundamo-los ali com a sua língua,
para que um não entenda a linguagem do outro. Assim o Senhor os dispensou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então, eles conseguiram o quê? Esses edificadores da Torre de Babel. Duas coisas prejudiciais. Perderam a sua língua, mãe, começaram a falar diversas línguas estrangeiras e perderam o seu território, porque foram dispersados para outras regiões. Quer dizer, a comunidade sofreu um baque na sua identidade nacional. Foi isso que eles conseguiram contra eles ao tentar, pela soberba, pelo orgulho, se compararem a Deus. Essa é uma história metafórica, claramente. E Deus deu o nome de Babel àquele fato. Chamou-lhe o nome de Babel, que em hebraico, Babal, confusão. Porque ali confundiu o Senhor, ali o Senhor os confundiu. A linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Bem, esse aqui foi a narrativa bíblica e a interpretação tecnicamente teológica. Vamos interpretar isso agora do nosso ponto de vista, juntando um pouquinho sobre esses fatos de quê? De antropologia cultural. Ela trata dos costumes, das leis, dos hábitos, da religião e da língua e outros eventos culturais, do trabalho do homem. Vamos puxar isso um pouquinho para a antropologia cultural e vamos puxar isso, inclusive, para a linguagem, que estuda a língua. Vamos lá, pessoal. Primeiro, o que representa falar-se uma única língua, uma única linguagem? A língua é a expressão do pensamento. O pensamento abriga a cultura, os costumes, os juízos de valor e, por que não dizer, a religião e as tradições. Então, é a língua como instrumento de conhecimento e de transmissão de conhecimento que abriga toda uma estrutura sociocultural de um povo. Tudo que ele sabe, tudo que ele conhece, tudo que ele passa como tradição dos seus antepassados, tudo que ele se manifesta do ponto de vista religioso, todas as suas ações de trabalho, de ensino, de segurança, de reprodução, tudo está contido nos textos que consagram essa língua. Se não houver ainda a linguagem escrita, é a linguagem oral que é passada de geração a geração. Bem, a língua cria assim a identidade coletiva de uma população. Então, aquela população tem sua identidade baseada na sua língua. E também os elos sociais, e que decorrem esses elos da própria fala e do próprio diálogo entre os indivíduos daquela população. Então, na realidade, a língua é um mecanismo de estruturação e consolidação de uma identidade social. Essa definição foi colhida no livro Montague, Introdução à Antropologia, Cultrix, São Paulo, 1973, página 145. Então, nós estudamos aqui a representatividade da língua como a formação da identidade nacional. Eles, os construtores, queriam ter a sua língua e formar a sua identidade. E consagrar essa identidade através de um mecanismo de uma construção de uma torre. Deus os confunde, eles perdem a identidade, vão falar diversas línguas e perdem também o seu território. No início, os construtores da torre tinham a mesma identidade étnica, marcada pela fala da mesma língua. Bom, segundo item, a posse do território, que eles queriam ter o território. A formação, isso também vem pela antropologia, a formação de uma identidade coletiva passa necessariamente pela posse, trabalho e a vida em território delimitado. Quer dizer, tem que ter um território. Os índios, aqui no Brasil, têm os seus territórios, né? As populações indígenas, as diversas etnias indígenas, têm os seus territórios demarcados até por legislação federal, não é? Uma legislação comum. Então, eles têm aquele território que é deles, tem a sua língua que é deles, tem os costumes que é deles. A etnia, vamos supor, de um chavante é diferente de etnia de outra tribo, não é? Uma tribo no interior do Amazonas, seja qual for. Às vezes falam línguas diferentes, têm costumes diferentes, embora sejam todos índios na sua origem,
cada um tem da sua própria etnia o que diferencia um dos outros e, ao mesmo tempo, também o seu território aonde se abrigam. Então, a presença da posse da terra dentro de um sistema de língua e de cultura forma o quê? Um grupo social definido. Aí sim. E é isso que eles querem também, os construtores. E foi assim entre os povos ao longo de toda a história. Por exemplo, os hebreus libertos da escravidão do Egito ansiavam sua própria terra, que era Canaã. Eles queriam ter seu próprio território. Portanto, a identidade nacional completa-se com a língua e a posse territorial. É essa que é a identidade nacional. Língua e posse territorial. Bem, a construção da torre. A construção da torre expressava, naquele momento, dos construtores, eternizar no monumento a identidade nacional. Aí, eles já tinham a língua, eles já tinham o território, eles queriam o quê? Formar a identidade nacional. Foi interessante isso, essa visão nossa, que é uma visão diferenciada, né? E seja, tornar aquele povo superlativo em relação às suas, pela sua grandeza, e superlativo até o ponto de poder ser comparado com Deus. Esse foi o grande erro deles. Eles quiseram violar as leis da natureza. Isto na medida em que a torre alcançasse os céus. Ora, monumentos, pirâmides, obeliscos, estátuas, arcos de triunfo, bem, todos identificam ser um homem, a sua ambição e o seu crescimento, o seu engrandecimento. Então, esses monumentos construídos, eles tentam consolidar a imagem da ambição que o homem conseguiu. Os arcos de triunfo que derrotaram tantos povos, era um hábito comum na antiguidade, sobretudo entre os romanos. Eles, depois de saquearem uma nação, um país, um povo, derrotarem, traziam os escravos para Roma e passavam debaixo do arco do triunfo, comemorando a vitória sobre aquele povo. Então, é o arco do triunfo. O obelisco, Napoleão trouxe do Egito o grande obelisco para colocar na cidade de Paris como um símbolo da sua autoridade, da sua grandeza. Então, a construção de monumentos sempre caracterizou, eu diria, o registro do poder de um grupo social, né? Ou um povo, ou uma nação. E eles queriam também ter a sua Torre de Babel, não é? Bom, esse foi o objetivo que eles se propuseram. Entretanto, estas ambições humanas, assinaladas pela luta do poder e marcada pelo orgulho extremado, ferem o quê? Ferem as leis divinas. Foi aí que eles se perderam. Que leis divinas esses construtores da Torre de Babel feriram? A primeira lei, a lei da adoração. Adorar a Deus em sua soberania e magnificência, amor e bondade e justiça. Eles não adoraram a Deus. Eles quiseram se igualar a Deus. Feriram a lei da adoração. Segunda lei, a lei da igualdade. Todos são iguais perante Deus. E não existe supremacistas. Então, eles feriram a lei da igualdade. São supremacistas. A lei da justiça, do amor e da caridade. Fazer os outros tudo o que queiramos que nos façam. Ou tratar os outros como aquilo, da mesma forma que queremos ser tratados, cujo vértice desse ponto é a própria caridade em sua expressão material e espiritual. Bem, ao violar essas leis divinas e contrair sobre si os efeitos da violação, eles então trouxeram a violação para si e se tornarem algozes de si próprios, ou seja, eles são algozes a um tempo, porque trazem para si a punição e são vítimas, são réus de si próprios, porque eles, mediante essa violação, trazendo a punição, sofrem, perdem. Então, surgiram efeitos. Para quê? Para a identidade do grupo social. Ou seja,
para a linguagem, cultura, os hábitos, religião e a tradição. Eles começaram a ser abalados. Foram perdendo os segmentos que constituem uma sociedade, essas diversas estruturas, desde a língua até a tradição e a religião. Foram perdendo o folclore, as músicas, etc. E perderam também o território, porque Deus dispersou. Ora, ocorre então o quê? Ocorreu a multiplicidade de línguas faladas, com óbvio desentendimento e prejuízo para eles se entenderem. E a dispersão. Os construtores foram dispersados por outros territórios. Muito bem. Então, essa passagem tão importante aqui, que nós vimos da Torre de Babel, ela vai sinalizar, a partir disso, duas eras. A Torre de Babel. Uma era pré-diluviana, em que só salva aquela geração Noé, sua família, familiares e os bichos. Então, era pré-diluviana, em que vem o dilúvio e Deus revoltado destrói todos os homens, sobrando apenas Noé e seus familiares. E uma era pós-diluviana, em que Noé agora vai se multiplicar e formar uma nova geração. Essa nova geração que surge pós-Noé e pós-diluviana está consubstanciada nessa Torre de Babel, e que ela limita duas genealogias, genealogia pré-diluviana em Noé e pós-diluviana os descendentes de Noé. Vamos ver aqui. A era pré-diluviana, ela começa com Adão, o filho de Adão é o Sete, o outro filho é Enos, Enos vai gerar mais tarde Enoque, Enoque vai gerar Matusalém, Matusalém gera Lameque e Lameque gera Noé. Portanto, desde Adão até Noé, forma-se essa geração pré-diluviana e que ficou corrompida. Então, a partir de Noé e a partir do dilúvio, surge Noé, o seu filho Sem, o seu filho Arfaxade, o outro sucessor Néber, Naor, Terá e Abraão. Muito bem. Então, essa nova geração que surge com o pai Abraão, ela que vai gerar a estrutura patriarcal, os patriarcas hebreus, com Abraão, Isaac e Jacó, e nós vamos estudar à frente. Então, essa nova geração inicia-se com a criação de um povo hebreu, a partir da Torre de Babel, através dos seus primeiros construtores, o primeiro patriarca, que é Adão. Então, era isso que nós tínhamos que falar hoje sobre a Torre de Babel, o simbolismo dela e tudo mais que decorreu, mas, sobretudo, pela identidade nacional que está de acordo com a antropologia calcada na linguagem, na língua de um povo, nos seus costumes, nos seus hábitos, sua tradição, sua religião e seu território. Era isso que nós queríamos passar para vocês. Esperamos que vocês estejam satisfeitos com o curso e estejam aprendendo essa nova visão que o Espiritismo aplicado nos faz levar a todas as áreas do conhecimento e do saber humano. Que Jesus nos abençoe. Muita paz em Deus.